Olá, seja bem-vindo ao Essência, o nosso encontro semanal, sempre após o culto. E hoje, junto com o pastor Ronei e os nossos convidados, vamos entender um pouco mais sobre o tema do dia que foi Livres para Adorar. E você, se considera livre? É o que vamos entender hoje no Essência. Olá, querido amigo do Essência, está no ar mais um programa e hoje vou apresentar para vocês os nossos convidados, pastor Ronei Lopes, secretário executivo da ACP. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado pelo sermão de hoje e que Deus continue te abençoando. Amém, amém. E os nossos convidados mais vizinhos do lado da igreja do Batel, o Guilherme e a Rebeca. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada. Obrigado, prazer imenso. Pastor, hoje o sermão foi Livres para Adorar. E o Senhor trouxe muito a questão do Egito. Como nós podemos blindar a nossa comunhão com Deus, a nossa família, a nossa vida do Egito? O primeiro aspecto é nós vivemos as práticas espirituais. Quando nós colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas elas serão de fato esquecidas por nós. A questão é o que nós nos alimentamos, né? Então, quando nós nos alimentamos de coisas boas, naturalmente as nossas práticas serão boas práticas. Mas quando nós nos alimentamos de coisas ruins, de fato, o reflexo da nossa existência vai ser as práticas ruins. Então, para que nós estejamos, de fato, longe do Egito do pecado, porque na Bíblia o Egito vai simbolizar o pecado. Para que nós estejamos longe das práticas pecaminosas, nós precisamos a cada dia nos alimentarmos das práticas espirituais, como estudo da Bíblia, uma vida de oração, ter comunhão com a nossa família através do culto. Então, quando nós vivemos esses preceitos, de fato nós estaremos mais fortes espiritualmente. Com certeza, pastor. Rebeca. Pastor, de novo eu agradeço o sermão do senhor, foi muito profundo. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o título, do sermão. O título foi Livres para Adorar, e o senhor abordou no sermão a liberdade que Deus concedeu para o povo hebreu para que saísse do Egito, né? Mas quando a gente busca a etimologia da palavra liberdade, o que eu encontrei, o significado de liberdade, é uma condição daquele que não se acha submetido a qualquer força física ou moral. Então a minha pergunta é a seguinte: a liberdade que Deus concedeu ao povo hebreu e concede para a gente hoje ainda, ela é uma liberdade incondicional ou ela é uma liberdade que existe um limite, né? Ou a gente está numa liberdade que nos faz ser livres de qualquer força física ou qualquer força moral? Ou seja, nós somos fantoches ou não, né? Mais ou menos desse jeito, Exatamente. né? Entenda, quando nós vamos buscar a etimologia de uma palavra, nem sempre a etimologia daquela palavra dá o significado bíblico necessário, né? Então nós deveríamos ir ao original dessa palavra. De fato, quando nós pensamos em liberdade, nós pensamos no indivíduo que ele é liberto das vontades do outro, mas escravos da sua vontade. De fato é assim, não é? Quando nós pensamos assim, a palavra de Deus vai dizer: e conhecereis a verdade liberta. Nós cremos que é uma verdade, a palavra de Deus. Mas hoje, no mundo contemporâneo em que nós vivemos, as pessoas vão dizer assim: não há uma verdade absoluta. Cada um de nós temos a nossa verdade, ou as verdades que são nossas. Agora pense, se cada pessoa vivesse a sua pseudo-verdade, ou baseada em sua liberdade, porque ela entende que a sua liberdade está baseada em sua vontade. Um estuprador entende que aquela é a verdade dele. Ok? Um ladrão entende que aquela é a verdade dele. Ou seja, alguém que trai a esposa, ele entende que aquela é a verdade dele e que ele está certo em fazer aquilo. Se nós vivêssemos baseado numa liberdade com a etimologia apresenta, é uma liberdade das nossas vontades. Ou seja, viveríamos num mundo onde iria predominar o caos. Exatamente. O caos. Mas mais importante é que na liberdade que o Senhor nos dá, está o preceito maior da liberdade que Ele nos propõe. Ou seja, por mais Deus poderia facilmente ter nos
colocado os nossos pais no Éden e não dado a eles a oportunidade de escolha. Seria mais fácil, certo? Teoricamente, humanamente dizendo, seria mais fácil. Mas por que Deus ele dá a oportunidade de escolha aos nossos pais? Para que eles tivessem a liberdade. Hoje nós temos a liberdade de escolher. Agora, o grande problema é que as nossas escolhas, por vezes, elas são baseadas em nossa vontade. E aí um problema, né? Que a vontade é uma coisa que dá e passa. Imagina se nós fizéssemos tudo aquilo que nós sentimos vontade. Porque a nossa vontade nos escraviza em vez de nos tornar libertos. Exatamente. Guilherme. Essa temática é uma temática que eu gosto bastante pela profundidade da mensagem, né? E pelo teor filosófico também. E uma vez estive conversando sobre exatamente esse assunto com um amigo, que ele é pastor, então ele é formado em teologia, só que ele é de outra denominação. E na conversa ele fez uma afirmação. A afirmação foi a seguinte: eu sou escravo de Deus. Pensando mais a fundo sobre isso, ele fez essa afirmação, pois ele se considera um servo, servo relacionado à servidão. Então, eu sou servo de uma obra, eu tenho que colocar meus bens, minhas finanças, porque eu sou servo e eu sou escravo de Deus. Aí ele afirmou: ou sou escravo de Deus, ou sou escravo do inimigo. Qual a sua reflexão sobre esse ponto em específico? Ok, primeiro a gente tem que analisar a palavra de escravidão quando é utilizada em seu contexto, né? Você vai ter o filho pródigo em Lucas 15, onde ele vai dizer assim, ó, há quantos anos eu te sirvo? O original ali é escravo. Ele está dizendo assim, ó, há quantos anos eu sou o seu escravo? Contudo, você vai ver no livro do no livro do Salmo 101, verso 6, vai dizer que nós na eternidade seremos servos. Mas o servo no conceito de que há dois contextos de escravidão. O escravo com a sua alforria e o escravo que de fato é escravo. De fato, nós todos somos escravos do Senhor, que o Senhor nos deu alforria na cruz. Entendeu? Ou seja, nós pertencemos a um Senhor, mas nós temos o direito de escolha. Enquanto diversas vezes é apresentado na Bíblia o conceito de escravo, aquele que não possui escolha. Ou seja, nós somos escravos do Senhor, possuidor de alforria da cruz. Então, o nosso Senhor é o nosso Deus, mas nós temos a oportunidade de escolhas. Podemos dizer que nós somos escravos? Sim, podemos dizer. Mas escravos que recebeu alforria na cruz. Amém. E pastor, conta pra gente, qual é a essência do seu sermão? Quando nós partimos do pressuposto do conceito liberdade, né, como nós já discutimos a etimologia, onde nós entendemos liberdade a partir dos nossos pressupostos, onde baseada a minha vontade, de fato, quando nós trabalhamos na Bíblia, esse não é o conceito que a Bíblia nos dá. Quando Deus ele nos chama à liberdade, porque Ele de fato quer que nós estejamos livres, porque apenas livres temos condição de adorá-lo. A nossa reflexão dessa manhã foi que Satanás, por diversas vezes, ele fez e faz algumas propostas. A primeira proposta é: vocês poderão adorar o Deus de vocês, mas quando vocês saírem da adoração, vocês voltarão para as práticas do Egito, para as canções do Egito, para o dia a dia do Egito. A grande questão é: será que nós estamos aceitando essa condição? Será que quando nós saímos da adoração, quer na igreja, quer na nossa casa, quando nós saímos dali, nós estamos voltando para as práticas do Egito? Ou será que nós deveríamos resplandecer aquilo que na presença do Senhor Ele nos deu? Essa é a primeira reflexão. Uma segunda reflexão é que o desafio, a proposta de Satanás é: ok, vocês querem sair, vocês poderão ir ao deserto, mas vocês deverão ficar a uma distância segura dos meus olhos. Essa é uma religião fracassada. Para alguns vão intitular que essa é uma religião extremista. Não, mas a religião bíblica é aquela religião que eu me posiciono. De que lado eu estou? Porque vivemos esse grande conflito, mas agora a questão é: de que lado nós estamos? Ou seja, não apenas aquilo que pensamos, ou aquilo que verbalizamos, mas aquilo que de fato vivemos. De que lado nós estamos nesse grande conflito?
Nós não podemos ter uma fé segura, uma fé sustentada a uma distância segura do Egito, porque as dificuldades batem à nossa porta, e vocês bem sabem disso. Sim. Quantas feridas nós carregamos, quer na mente, quer no corpo? Quantas feridas? A grande questão é que quando nós mantemos uma fé a uma distância segura, as dificuldades batem, e quando elas baterem, infelizmente os olhos voltam ao Egito, às panelas do Egito, às coisas do Egito. E aí nós colocamos a fé tudo a fracassar. Ou mais ainda, a quarta proposta, terceira proposta de Satanás é: deixe a família de vocês. Já que vocês querem sair para o Egito, para o deserto, e quer adorar no deserto, ok, vocês poderão sair, mas a família de vocês fica comigo. Como eu apresentei hoje na reflexão, é triste ver que muitas famílias elas se contentam com essa proposta de Satanás, porque deixamos os nossos filhos para trás na questão de adoração, deixamos o nosso cônjuge para trás, deixamos aquilo que é essencial na nossa vida, que é a base da sociedade, que é a família, para trás. Então nós não podemos deixar a nossa família para trás da adoração. Já que o povo hebreu não estava disposto a abrir mão da família, Satanás então fez a última proposta: deixe os bens de vocês. Os bens do povo hebreu, o gado do povo hebreu, era tudo que eles possuíam. Mas Satanás faz essa mesma proposta a nós hoje: deixe os seus bens no Egito, através da infidelidade. Quando Deus ele pede para que sejamos fiéis nos dízimos e ofertas, não é porque Ele quer nos tirar algo, não. Ele apenas quer nos ensinar algo. Isso mesmo, Ele quer nos ensinar algo. Porque quando Deus colocou os nossos pais no Éden, Deus ele pediu assim: olha, dessa árvore vocês não poderão comer e nem tocar no fruto. Aquela árvore não tinha diferença das demais outras da mesma espécie. A questão é que Deus disse assim: ei, vocês não podem. Sobre todas as outras coisas vocês poderão exercer domínio, mas sobre isso vocês não poderão exercer domínio. Todas as coisas me pertencem, mas eu permitirei que vocês administrem as outras coisas, mas há algo que é o símbolo da obediência. E no dia em tocar certamente morrerás. Quando Deus ele nos pede fidelidade nos recursos, é a mesma premissa do Gênesis. Deus está dizendo assim: ei, eu estou colocando em suas mãos 100%, mas apenas parte disso você terá a oportunidade de administrar. Parte disso eu não dou a vocês o direito de administrar, porque o pecado fez com que tivesse reivindicação de posse. O pecado é reivindicação de posse, onde a criatura se colocou no lugar do Criador. Através da fidelidade nos dízimos e ofertas, Deus ele nos permite voltar ao Éden, para que entendamos que nós não somos proprietários de nada. Uma vez que nós entendemos que nós somos proprietários, nós nos tornamos o quê? Deus. E imagina se eu olhasse para alguém que tem uma criança e perguntasse assim: quem é essa criança? O pai vai dizer assim: esse é o meu filho. Ou você vai dizer: essa é a minha casa, esse é o meu carro. De fato, as coisas nos pertencem? Isso é estranho, pois isso o pecado causou em nós, reivindicação de posse. A fidelidade nos recursos é para tirar o conceito de posse e voltar ao conceito do Éden, de que nós não somos proprietários, nós somos mordomos. E uma vez que nós somos mordomos, nos tornamos servos. Não no conceito do escravo sem alforria, mas aquele que foi liberto na cruz. E por isso, então, temos a liberdade que há plenamente no Senhor. Foi para isso que Deus nos fez livres, para que, de fato, tenhamos condições de adorá-lo. Amém. Nossa essência de hoje está chegando ao final e gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Quando puderem, voltem mais vezes aqui no JuVV. Obrigado. Pastor, ora conosco. Vamos orar. Eterno bom Pai, te agradecemos, porque desde o Éden o Senhor nos deu plena liberdade, poder de escolha. Mas, por diversas vezes, nós não estamos escolhendo da maneira que o Senhor gostaria. Quantas marcas carregamos, quantas consequências das nossas atitudes, mas nesse momento nós clamamos a Ti, que nós estejamos completamente libertos do Egito, para que nunca mais os nossos olhos voltem para lá. Amém. Para que a nossa família seja livre, porque apenas livre tem condições de adorar, Senhor. E que os nossos recursos, os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos, gritem por nossa liberdade.
permaneça conosco, Senhor, para que quando o teu Filho Cristo voltar nas nuvens dos céus, todos nós estejamos preparados para aquele momento. Amém. Por Cristo. Amém. Amém. Amém.